A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já está vigorando, mas muitas empresas ainda têm dúvidas de como se adequar a esta nova realidade. Para entender sobre o que dispõe esta lei, convidamos a advogada, a doutora Gilce Lerner, para falar sobre este tema. Acompanhe. Doutora, explique para nós o que é a LGPD, essa nova lei que vem para balançar um pouquinho a estrutura de todas as empresas. Sim, Sandra, primeiramente, então, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês novamente. Vocês sempre tão atenciosos e trazendo assuntos pontuais, assuntos da atualidade, né, tão relevantes, que é a LGPD. Então, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei é a 13.709 de 2018. Ela ficou ensaboando no Congresso Nacional há uns 10 anos, mais ou menos, até pela premência do mercado ao exigir que as empresas se adaptem à proteção universal de dados, à padronização na segurança de dados. Isso é uma questão sobremodo internacional e que o Brasil não poderia ficar de fora. Então, agora em setembro, no dia 19 de setembro de 2020, finalmente foi sancionada a legislação de proteção de dados e todos nós precisamos nos adaptar, Sandra. É uma situação assim que não há mais como fugir. Agora é o momento, está em vigor e quem não se adaptar estará à margem da própria legalidade, né? Doutora, o que muda para as empresas e também para nós com essa nova lei? Na verdade, a gente que vê o fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados é um fundamento que a gente já tem obviamente na nossa Constituição, nos nossos direitos fundamentais, a liberdade, a privacidade, é um enaltecimento e um regramento dos dados que são um desdobramento dos nossos direitos, né, de personalidade. Então, é o meu nome, a minha honra, isso junto aos meus dados, o meu CPF, o meu endereço, a minha descrição, a minha identificação sendo protegida. O que já havia na legislação nacional uma proteção, mas agora a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio a regulamentar especificamente como deve funcionar, trazer conceitos novos, trazer a situação, além de jurídica, tecnológica para a preservação dos dados das pessoas físicas. Isso é bem importante a gente frisar, né? Então, o que vem proteger a LGPD não é o dado da pessoa jurídica, é o dado da pessoa física, o titular de dados pessoa física. Você, eu, todos nós, enquanto cidadãos brasileiros, né? Então quer dizer que não é mais possível vender essas informações, é isso? É mais ou menos isso, né? Tem toda uma história atrás disso, tem toda uma simbologia e a gente tem que perceber, Sandra, que o dado pessoal, agora mais regrado do que já estava antes, especificamente regrado, ele é o insumo da economia moderna. A gente chama, até nas nossas palestras, assim, para chamar a atenção, né, das nossas associadas e das nossas empresas, que ele é, como há muitos anos já vem sendo, o insumo, o petróleo moderno, né? É a grande riqueza que, combinada com a tecnologia, dá um status diferente para quem tem o poder de estar em contato de uma forma lícita e às vezes, como acontecia até de forma ilícita, com um banco de dados. Isso dá um diferencial muito grande em relação à concorrência. Então, a venda de dados, o desvio de dados, agora ele vai ser severamente punido, em razão justamente dessa proteção regrada e também de toda essa cultura nova que se fará, que há necessidade de se fazer nas empresas relacionado a essa situação na sociedade, né, para a proteção de dados. E as empresas que ainda não se adaptaram, qual é o primeiro passo? O que elas precisam fazer para estarem dentro da lei?
que ainda não se adaptaram. Eu acho que são quase todas que não se adaptaram. E a gente está fazendo um trabalho de conscientização, né, através das palestras, por exemplo, as associadas da Unindústria. Muitas empresas já estão nos chamando para fazer essa fase de sensibilização interna, partindo da alta direção, para entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, se ela é só mais uma obrigação ao empresário brasileiro, mais um ônus, mais um fardo a cumprir, ou se ela vem de uma forma diferente agora, uma vez que é obrigatória, né, de alguma forma a servir para a empresa, para o cidadão, para a produtividade, enfim, a partir da segurança e proteção dos dados pessoais. Mas a grande maioria das empresas todas terão que se adaptar. E nenhuma delas, ou poucas delas, a não ser quem já tem um comércio internacional, né, nas suas relações naturais, essas sim já vem praticando a proteção de dados e uma segurança maior, uma vez que a nossa LGPD, ela é uma criança, mas na Europa nós temos o GDPR, que é o Regulamento Geral, o nosso avô aqui da LGPD, né, e que traz um regramento já amadurecido, já desde 2016, com esses direitos já ressaltados como fundamentais à liberdade pessoal e que também inibem aquelas práticas de concorrência desleal, de geopricing, que a gente chama de fazer um preço diferente conforme a situação de localização ou de status pessoal, né, de localização pessoal, enfim, várias situações que nós colocamos assim de desvio dos dados que quem tem maior tecnologia nas suas empresas conseguem fazer um uso e aí dominar de uma certa forma o mercado. Então, quem já tem essas relações desenvolvidas com importação e exportação obrigatoriamente, pena de não conseguir negociar já nos últimos anos, pelo menos a partir de 2016 com a Europa, né? E no Brasil agora nós temos essa menina, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, sendo importante frisar, inclusive, o seguinte, que nós já temos no mundo 125 regulamentos, né, de proteção de dados, 125 países que têm a sua regulação de dados, e na América do Sul, todos os países aqui com maior comércio já tinham, só faltava realmente o Brasil, e ali Cuba, no mais todos os países, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Colômbia já tinha sua proteção de dados. Faltava nós. Faltávamos nós, exatamente. Com toda essa mudança nessa lei, o profissional de TI ele vai ficar mais utilizável? Vai aumentar esse campo, essa área de atuação? Eu acho que sim, certamente que sim, porque as ferramentas todas, né, de segurança, enfim, todas as ferramentas que a empresa tem, elas se relacionam a esse suporte da TI interna ou externa. O próprio programa de implementação da LGPD, ele tem que ser multidisciplinar através do jurídico junto com a equipe de TI, né, para fazer todo um mapeamento, verificação dos bancos de dados da empresa, toda uma sensibilização das pessoas relativas à Lei Geral de Proteção de Dados. E essa tecnologia, claro, vai estar colocando a TI em evidência, né? E até porque os conhecimentos entre a legislação, a parte jurídica e a parte tecnológica, eles são bem diferentes, né? Então a questão é fazer os times que conciliem isso e montar nas empresas também esses grupos através de comitês, né, usando das habilidades e das pessoas também da empresa para desenvolver toda a implementação, que vai envolver tarefas múltiplas. Aquela pergunta que eu acho que todo empresário, toda pessoa quando tem que prestar conta de alguma coisa faz. Eu tenho uma data fixa, até quando eu posso me adaptar? Já teve, já passou essa data. Ai, ai, ai. A Lei Geral de Proteção de Dados está em vigor, né? Eu falei ali, a aprovação daí foi votada pelo presidente da República, foi sancionada, perdão, em 18 de setembro, então ela está em vigência. O que ainda
embora estruturado, não está em funcionamento total, é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que vai começar, então, a fiscalização e autuações relacionadas a alguma inconformidade com essa legislação a partir de agosto de 2021. Logo ali. Então, nós já tivemos condenações judiciais com fundamento na transgressão à LGPD. Então, o judiciário, obviamente, se houver algum problema relacionado a transgressões em relação à violação dos direitos dos titulares, já está trabalhando nisso, é claro. O Ministério Público também, sempre fiscal da lei, mas as autuações, elas se darão, de forma, aliás, bastante pesadas, pela Agência Nacional de Proteção de Dados a partir de agosto de 2021. Isso dá para a empresa o prazo de implementar. Não tem mais conversa depois. Não tem mais conversa. E o que muda o marco regulatório civil aí da internet? Qual é a diferença? O que aconteceu? Mais uma vez, nós temos quase que um pai ali da nossa LGPD. O marco regulatório, ele já esboçou de uma forma mais ampla essa situação da privacidade de dados, do uso, só que daí numa forma um pouco mais geral, do uso da internet, né? Esse marco da internet, regulando também privacidade, enaltecendo o direito à sua privacidade, mas isso em relação às redes em geral. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem com um viés específico para a pessoa física, os dados pessoais da pessoa física. Quais são os impactos da LGPD para o usuário comum, pessoa normal? Nós mortais, simples mortais. Nós simples mortais e com um direito à privacidade, esse direito de liberdade também, de autonomia em relação a quem tem, de controle de quem tem ou não tem os teus dados, para que finalidade tem, né? Então, nós, pessoas físicas, temos todos direitos a essa proteção de dados. E isso, na verdade, ao nos tornar titulares de dados e nos colocar esses direitos agora, coloca o cidadão, ao prever isso, já com direito de acesso ao que as empresas estarão colocando em relação à segurança de dados, né, internamente aos programas de proteção e segurança de dados, ao acesso ao pedido de eliminação dos dados, ao pedido de retificação de dados, ao pedido de revogar consentimento que eu tenha dado ou que alguém tenha dado para que se tratem esses dados dentro de alguma empresa. E aí a gente costuma falar também o seguinte, porque a LGPD fala em tratamento de dados, né? Parece uma coisa... Tratamento de dados, ele envolve 20 verbos, 20 ações, desde a coleta, o armazenamento, a transmissão, a própria eliminação, todo um ciclo de vida. E, na verdade, o que a gente percebe é que, mesmo a pessoa física, a pessoa jurídica, de direito público, de direito privado, todos nós que exercemos alguma atividade econômica, quando tratamos dados, nós estamos enquadrados nessa legislação de proteção de dados. Nós temos que obedecer à legislação de proteção de dados. Nos é imposto isso. E os titulares, a gente, para orientar as empresas, tem colocado, assim, num primeiro momento, 2 grandes grupos, que são os consumidores, né? E são também os próprios colaboradores, os empregados que trabalham nas empresas. Sim. E se faz todo daí um mapeamento para ver se esses dados ali, como eles são coletados. Se são dados físicos, né? Dados no papel, muita empresa tem o dado no papel, com um potencial de vazamento bastante grande, né? Dados em meio digital, dados na nuvem. Então, todos os bancos de dados, assim, eles são mapeados para verificação do nível de vulnerabilidade das empresas e como fazer um plano de ação de implementação, né? Que deixe muito claro que os direitos dos titulares, sejam os empregados, sejam os consumidores, estão sendo respaldados por aquela organização.
E aquela pergunta que eu acho que algumas pessoas já devem estar se fazendo, tem alguma penalidade? Tem. Tem penalidade, sim. No âmbito da responsabilidade civil, como eu disse antes, ações já se basearam, sim, condenações já aconteceram com base na legislação de proteção de dados por desvio, né? Então, um exemplo, foi dado um dado para a construção de um imóvel, e aí o dado daquela pessoa, sim, o telefone, o nome, migrou de uma certa forma para um outro fornecedor de imóveis planejados, de serviços. Às vezes parcerias que, né, as pessoas tinham todo esse entrelaçamento, nem sempre foi uma atitude ilícita, mas agora quando esse novo olhar é importante, quando o titular de dado ele fornece o dado para aquela situação, é aquela a finalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados penaliza se houver um desvio de finalidade, né? Então não dá para compartilhar dados. E aí vem uma série de análises, se precisa de consentimento, se não precisa, se é uma obrigação legal, se não é uma obrigação legal essa transferência, mas são implicações que têm que ser analisadas nas empresas a miúdo e minuciosamente para fazer todo um mapeamento da vulnerabilidade. A partir daí implantar os programas, né, e verificando a parte jurídica e a parte de ferramentas tecnológicas. E de que forma as empresas de contabilidade, elas trabalham com um escritório, trabalha com diversas empresas. Elas também precisam estar adequadas, conhecendo totalmente essa lei, para poder orientar os seus clientes. Sim. Existe um treinamento, um curso que aperfeiçoe essas pessoas desses escritórios? Olha, Sandra, tá todo mundo procurando informação, informação e formação a respeito, porque veja a responsabilidade de um profissional de RH, de contabilidade, né, os terceirizados que movimentam a quem é transmitido dados de uma empresa. Então, inclusive essa responsabilidade, ela está sendo disciplinada, ela é bastante severa, tem que haver sim um preparo da empresa, da contabilidade, dos terceirizados, dos parceiros e todo um treinamento a esse respeito. Existem inúmeros cursos, né? Eu mesma estou cursando uma pós-graduação em Compliance e LGPD agora. Eu estava no Compliance, aí veio a LGPD, eu migrei, né, para aproveitar as cadeiras anteriores, mas já para colocar o direito digital junto com essa situação por premência de estar sabendo, estar alinhada com essa necessidade. Tem vários cursos, normalmente são de outros estados, né, mas agora online, e são cursos muito bons. Muitos internacionais também, então depende muito da disponibilidade, né, de cada um, né. É uma lei que não tem volta, só vai para frente, não é aquele tipo de lei criada que de repente alguém boicota ela e fica tudo igual. Agora a coisa vai funcionar mesmo. Agora a coisa vai funcionar. Negar essa legislação, dizer eu não vou aplicar, dando um exemplo muito simples, é dizer, eu não vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor. É possível isso? Não é possível isso. Eu não vou aplicar a legislação do idoso. Tem que se não adaptar. É possível isso. Então, há que se adaptar, né? Como a gente falava, não é uma coisa impossível, é uma coisa que vem num momento difícil para a população brasileira, para o empresário brasileiro, né? Mas o regramento para as empresas pequenas e médias, ele vai acabar se disciplinando um pouquinho diferente, talvez a partir do momento que a ANPD ela for trazer alguns regulamentos, né, a partir da metade do ano que vem, a gente acha que vai haver uma certa flexibilidade em relação ao tratamento, um pouco menos imponente em relação às empresas menores, com menor capacidade, mas todas, de qualquer forma, desde já, estão adstritas. Pode ser pequena, média, grande, pode ser individual. Eu, como pessoa física, lidando com outros dados de outras pessoas físicas, eu tenho que respeitar a legislação de proteção de dados. Para a Receita Federal é um controle maior sobre todos nós?
Não, eu acho que não atinge ali. Talvez eu não esteja apanhando exatamente a situação, mas ela vem para outra situação. Ela não faz essa busca, esse cruzamento, não a nível assim. A intenção mesmo é respeitar o direito do titular de dados, seja consumidor, seja trabalhador da própria instituição, da própria organização, e a partir dali criar a cultura de proteção de dados na sociedade brasileira também. Até porque, como eu disse antes, ninguém consegue negociar com países do exterior ali sem ter um sistema bastante rígido de proteção de dados, né? Só faltávamos nós. E agora estamos aí, adaptados então. Doutora, tentando. Obrigada por todas essas orientações. Provavelmente em 2021 a gente a convide novamente até para participar aqui de uma roda de conversa sobre esse assunto com alguns empresários aqui da cidade. Nossa, seria muito que bom. É bastante importante assim a gente ter conhecimento do que está acontecendo, entender as leis para a nossa própria proteção. Não, maravilhoso. Eu agradeço demais o convite, né? É claro que foi um resumo muito rápido, apertado, não dá toda a abrangência da lei, ela é bastante difícil, bastante complicada, mas o importante é isso, é essa informação chegar e as pessoas começarem a lidar com essa nova legislação, né, da melhor forma possível. Então tá, muito obrigada. Muito obrigada.